boa tarde, boa noite. Niltinho, seu host do Papo de Pai Podcast. Eu sou o pai do Arthur, do Heitor, do Gael e da Helena. Estou aqui para falar sobre parentalidade. No primeiro momento, estava aqui para falar sobre paternidade, mas não. A paternidade é muito boa, sim. Porém, a gente tem que abrir o leque para ouvir mães, ouvir rede de apoio, ouvir profissionais da parentalidade. Então, o Papo de Pai está aqui para isso. Então, já deixo aqui aqueles recadinhos breves de início de episódio que são: se você está aqui no YouTube, já curte, compartilha, assina o canal, ativa as notificações, mostra para os algoritmos da internet que tem gente falando sobre parentalidade. Se você está no Spotify, dá aquelas 5 estrelinhas pra gente, que é muito importante também, para mostrar que deixar nosso conteúdo fluir, levar esse conteúdo para muito mais pessoas. Então, independente de qual agregador que você esteja, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, Spotify, estaremos lá. Só por fazer a pesquisa por Papo de Pai Podcast que você nos encontrará. Temos a campanha de financiamento coletivo do Apoia-se. Então, o apoia.se/Papo de Pai Podcast. Lá tem todo um descritivo que você pode ter aonde seu coraçãozinho bater mais forte, você pode nos ajudar. Tem a opção do Pix agora também, né? O nosso Pix é o e-mail papodepaipodcast@gmail.com. E já ajuda bastante compartilhando, curtindo. Se tiver numa plataforma que dê para comentar, comente. E vamos ao nosso episódio propriamente dito. Eu tava falando com o pessoal aqui, tô muito feliz mesmo. Vocês já viram aqui no card quem são os meus convidados de hoje, mas eu fico tão lisonjeado e ver de tão simplicidade que eles são, né? O quão são generosos. Eu já tava aqui todo tenso, mas agora eu tô muito feliz e muito tranquilo para levar essa conversa com o querido Alexander, Alex e a querida Anitta Brito. Então, sejam muito bem-vindos. Eu vou deixar vocês se apresentarem, porque um currículo tão extenso, eu vou cometer o pecado de deixar alguma coisa de fora. Por favor. Começar pelas damas, por favor, por gentileza. Então, Anitta, seja bem-vinda. Muito obrigada, não tinha prazer estar aqui. Bom, eu vou ser bem breve com o meu currículo, tá na internet, quem tiver interesse em ver. Eu sou neurocientista, estou fazendo meu pós-doutorado agora em neurobiologia dos transtornos do neurodesenvolvimento, com ênfase sempre em autismo. Sou escritora, palestrante, mãe do Nicolas e do Guilherme, né? Ativista na causa autista aí, esposa do Alexander, e meu currículo é extenso aí, mas tá aí para quem quiser ver, então um prazer enorme estar aqui com você. E é uma sortuda ainda por cima, né? Minha esposa, né? Tem que ter a cereja do bolo, né? Cara, eu sou Alexander Salles, sou marido dessa mulher maravilhosa, doutora Anitta Brito, neurocientista. Minha formação inicial é administração de empresas, trabalhei durante muito tempo em grandes organizações, enfim. Mas acabei mudando acabei direcionando a minha carreira para trabalhar com a minha família, para estar mais perto, né? E ao longo desse papo vocês vão entender por quê, né? Por causa do Nicolas, que é o meu filho mais novo, né? E também do Guilherme, que é meu filho mais velho, e a gente, por esse desejo de estar mais próximo da família e por toda essa questão do diagnóstico do TEA, de trabalhar em família, eu acabei mudando também a minha carreira e hoje a gente trabalha em família e a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje com vocês. Que massa. A questão do TEA, né? O Arthur, meu filho mais velho, ele é uma criança que está dentro do espectro autista. E a gente descobriu, né? A gente já tinha desconfiança desde sempre, né? Ele pequenininho, a gente já tinha esse entendimento que tinha algo de diferente, né? A gente começou a buscar um diagnóstico, não a busca do diagnóstico propriamente dito, né? Mas a busca de compreender e entender a funcionalidade do nosso filho. Legal. E com 2 anos e meio, a gente efetivamente começou a procurar os profissionais. E passamos por diversos outros profissionais ali para poder ter o não de algumas coisas, né? Para culminar no autismo. E em 2021, 22, ano passado? Não, ano retrasado. Abril de 2021, saiu o diagnóstico, né? Enfim, ele estava laudado, mas depois do laudo, e agora? Agora vem a parte que realmente importa, né? A busca por terapia, a busca por mostrar para o mundo que pessoas autistas são pessoas, né? Que precisam serem respeitadas, precisam ser incluídas.
e é uma outra batalha, né? A questão de... Eu acho tão lindo uma coisa que vocês falam, que o Alexandre me falou uma vez, que não adianta só trabalhar dentro de casa, né? Vocês precisam sair para mostrar para o mundo como o mundo tem que ser para receber o Nicolas. Então, isso a gente traz para a gente também. E eu queria ouvir de vocês como foi esse processo, essa jornada, né? Desde a desconfiança do laudo, a questão do início das palestras, né? Que o Nicolas, ele falou assim, vai falar sobre mim? Então eu vou junto. Então, deixar vocês falando um pouquinho sobre isso. Mas antes eu quero entregar presente, pode? Opa! Vai deixar o final, o bicho tá ansioso pelo presente. Por que não? Tem que ser no final? Tá. Não, a gente trouxe aqui de presente para vocês, ó. Para você e pra Gisele, as canecas do Nicolas, né? Que são as artes que ele faz, né? E a gente tá tentando popularizar isso para que todas as pessoas possam ter acesso também. Então teve a ideia de fazer isso nas canecas, né? Eu trouxe também uma camiseta, que é produção nossa ela também. Eu acredito na inclusão. Eu acredito na inclusão e você. Tem várias estampas aí também, a gente trouxe de presente para vocês. Depois vocês decidem com quem vai ficar com qual. E eu trouxe também uma outra aqui, que é bem, bem bacana, que é uma parceria, na verdade, com a Cavaleira. Essa é muito especial. Que saiu uma obra, a Águia da Cavaleira, na verdade, com o fundo, uma obra do Nicolas, né? Então o Nicolas que desenvolveu essa obra e a gente trouxe de presente para vocês também. Tudo isso aqui depois a galera consegue encontrar nas nossas redes sociais. Legal. Eu trouxe um livro que vou começar pela nossa biografia, na verdade, que é O Meu Filho Era Autista. Esse livro ele foi um blog, na verdade, quando a Anitta começou a escrever sobre isso, ela escreveu um blog na época lá dos blogs mesmo, assim, tipo, na internet. E na primeira semana ela teve 4.000 acessos. E ela veio me mostrar. Eu falei, meu, tá errado isso. Porque não existia isso. 4.000 acessos era muito. Cara, 4.000 acessos era muita coisa, cara. Eu falei, meu, tá errado. Aí ela falou, mas o que eu faço? Eu falei, não, continua escrevendo. Era meio que um diário e ela dividindo essas coisas com as outras famílias, com as mães e tal. Então foi bem bacana. E aí no outro dia, na outra semana, ou 10 dias depois, eu não lembro, tinha 20.000 acessos, assim. Então a coisa, tipo, tinha muita gente consumindo aquele conteúdo. Então esse blog, na verdade, mais adiante ele virou o livro, que chama Meu Filho Era Autista, que não fala de cura, né? O era em letra caixa alta é justamente por uma queixa que ela dizia para os médicos de tanto estudar e correr atrás. Falou, pô, mas o meu filho não é autista, doutor? Então, durante muito tempo, a gente teve a negativa dos médicos em relação ao diagnóstico dele. Então, a gente demorou muito realmente para receber esse diagnóstico. Então, o livro chama Meu Filho Era Autista por conta disso. E é um livro super bacana. Ele é um livro escrito assim, de uma maneira muito leve, né? E as pessoas que têm oportunidade de ler, é a nossa biografia contada aí, uma anamnese nossa desde minha e da Anitta rapidinho, e a nossa história mais ou menos até quando o Nicolas tem uns 11 ou 12 anos. Legal. E esse aqui é um livro que ele é muito atual. Inclusive ontem eu estava falando sobre isso numa reunião que eu estava, porque a gente faz muito evento corporativo também, a gente faz muito atende muito empresas também, com relação ao diagnóstico tardio. São muitas pessoas que, às vezes, dentro da própria família, ou às vezes na busca do diagnóstico para os filhos, acabam se vendo dentro do espectro, acabam encontrando características e acabam tendo o diagnóstico também, né? Então, esse livro, na verdade, ele foi escrito pelo meu cunhado, que ele está dentro do espectro, ele foi diagnosticado com 36 anos, e ele escreveu esse livro, que chama O Direito de Ser Estranho, quando o diagnóstico derruba muros e constrói caminhos. Então, é uma história muito bacana, porque, assim, como a maioria das pessoas que eu conheço que tiveram um diagnóstico tardio, esse diagnóstico ele vira uma redenção na vida dessas pessoas, porque elas encontram muitas respostas que até então não tinham sido respondidas, né? Para as perguntas que até então não tinham sido respondidas. Então é um livro muito bacana também, eu super indico, tá nas nossas redes sociais e depois a gente vai deixar com vocês. Eu fico muito lisonjeado e gratidão pelos presentes. E vou deixar tudo na descrição também, onde o pessoal pode encontrar tudo isso. Beleza.
Agora sobre a nossa história. Bom, eu vou tentar resumir também tudo, porque como a gente tem pouco tempo, eu gostaria de passar o máximo de informação possível para as pessoas. O Nicolas, eu desconfiei, desde quando ele era bem bebezinho, com 2 meses, eu senti que ele era uma criança atípica. Ele era, porque assim, não interagia. Se você deixasse ele no berço, ele ficava. Ele não chorava para sair do berço de jeito nenhum. Então, se você quiser deixar o dia inteirinho, ele ficaria o dia inteirinho. Com 4 meses e meio começou a apresentar uma seletividade alimentar tremenda, que foi quando eu tentei passar do peito para outros alimentos, porque você vai inserindo outros alimentos, né? E aí a gente não conseguia inserir nenhum alimento novo, nem líquido, nem pastoso, com tempero, sem tempero, qualquer um que fizesse. Ele negava tudo, 100% das coisas ele negava. Então foi, inclusive, uma das nossas maiores dificuldades foi essa. Apresentou um desenvolvimento motor diferenciado, apesar de ele ter ficado em pé muito rápido antes de engatinhar tudo, ao mesmo tempo ele é meio hipotônico, então era totalmente diferente. E desde os 2 meses eu estava procurando respostas nos médicos e eles diziam, imagina ser mãe de primeira viagem, toma um antidepressivo, está com depressão pós-parto, cada um tem seu tempo, ele tem o tempo dele, e essas coisas todas aconteciam. Isso foi me enlouquecendo de certa forma, porque eu estava vendo o desenvolvimento do meu filho que não batia. Eu já tinha sido babá, mãe dos meus irmãos mais novos, professora já há 10 anos quando ele nasceu, já tinha trabalhado em creche, maternal, né, e tudo, e eu via que tinha alguma coisa ali sim diferenciada. Bom, com 11 anos, eu vou pular bastante, aí qualquer coisa a gente volta algumas coisas aí. Com 11 para 12 anos, ele começou a tentar se comunicar melhor com a fala, porque ele teve um atraso de fala imenso. Né, usar a fala para se comunicar só foi mesmo depois dos 11, para ter uma comunicação. E aí eu fui dar a primeira palestra e enquanto ele estava andando para lá e para cá, porque ele tem muita estereotipia, eu ia fazendo a palestra e ia falando com ele, que é para não deixá-lo sozinho. Eu tinha aquela coisa de trabalhar a plasticidade cerebral dele o tempo inteiro. Para tudo, para qualquer coisa. Aí eu ficava assim, olha, agora eu vou escrever de quando você era pequeno. Aí eu ficava ali olhando para o slide, como é que eu ponho isso? Falava, tive uma ideia, filhão, vou pôr tal coisa. Então eu ia falando o que eu estava fazendo só para dizer, olha, eu tô aqui contigo, você não está sozinho no quarto, porque eu tinha que terminar a palestra. Quando eu terminei, eu falei, agora vem cá, vou te mostrar, vem cá, ó, vou te mostrar a palestra que eu fiz para eu poder falar. Ele falou, você vai falar da minha vida? Eu falei, vou. Ele falou, então também quero. Do nada, eu nunca esperei essa frase dele. Ele se comunicava muito pouco. Eu não sei por que ele falou isso, se existe alguma coisa aí espiritual no meio, o que é, mas ele falou uma frase muito interessante e muito não Nicolas, porque ele não tinha essa comunicação toda de analisar, mas como assim é de mim? Né? Nada disso. Ele falou, vai falar da minha vida? Ele falou assim, eu falei, vou, meu amor. Ele falou, então também quero. E aí eu liguei para o Emerson, que chamou a gente para dar a palestra. Falei, ele quer falar? Ele consegue? Eu falei, não sei, né? Mas a gente pode tentar. Vamos tentar, vamos. Falei, do que você quer falar? Montei 4 slides com ele, ele falou que ele queria falar. E aí foi a palestra mais linda do mundo. Imagino. Ele me imitando, porque eu olhava, como eu já dava aula há muitos anos. Ele falava com muita dificuldade, cara. Ele falava com muita dificuldade. Nessa época ele ainda tinha voz muito fininha, e aí o que ele fazia? Ele olhava para o slide e falava, meu nome é Nicolas Brito Salles. Uma vozinha que não era de uma criança de 11 anos nunca. Nessa época, o menino já está começando, né, a desafinar um pouco, mudar um pouco a voz. Ele tinha uma voz bem de uma criança de 4 anos, 3 anos, não sei. Mas ele deu uma palestra lindíssima e daquele dia ele nunca mais parou. Então, ele está com 24 anos agora, né? Isso ajudou bastante o Nicolas a trabalhar mais ainda a plasticidade cerebral dele, o social, muitos medos e fobias que ele tinha, muita associabilização que ele tinha, porque ele sempre foi muito associal. É uma característica, infelizmente, da minha família. Não é da família dele, mas é da minha família. A gente ser bem associal, bem mais reservado e tal. E eu não queria muito isso para ele, porque como ele apresentava umas deficiências maiores, eu tinha medo dele ficar muito isolado e não poder contar com ninguém. Então, assim, resumindo, foi maravilhoso. E antes disso, né, um pouco antes disso, eu fazendo as intervenções com ele em casa, porque eu comecei a estudar muito sobre análise do comportamento, estudar muito sobre autismo, ver o que eu podia, o que eu não podia fazer, o que era pseudociência, o que eu ia colocar meu filho em risco, né, o que eu iria perder tempo, eu não tinha tempo a perder, a gente só, né, pelo menos assim, não sei se a gente tem outras encarnações na vida ou não, como algumas religiões dizem, independente nessa encarnação aqui, nessa vida, eu tinha que dar conta dele nessa vida, eu não posso morrer e dar conta na outra, entendeu? Então eu falei, eu tenho que correr para ajudá-lo a ser, que ele seja feliz, que ele seja independente, porque ele era muito dependente. E aí uma vez o Alex chegou para mim, olhou eu fazendo um monte de coisa lá com ele no chão, e aí eu vou deixar ele falar o que ele falou para mim. Que ele falou, olha, não tá adiantando nada isso daí que você tá fazendo. Ó, pai!
Cara, o negócio é o seguinte. Eu acho que a gente se dá tão bem, a gente tá 25 anos juntos, cara. A gente só se dá bem assim e só conseguiu tocar essa barca toda, eu acho que por conta de a gente ser muito diferente um do outro. É onde se complementam, né? Cara, a Se gente é complementam. muito A diferente. gente é muito igual em muitas coisas também. Então, o processo de aceitação diagnóstico pra gente foi completamente diferente, assim, né? A Anitta, ela já foi mais pé no chão. E eu, por conta dessa dificuldade, até que eu falei dessa questão do nome do livro, tal, de a gente nunca conseguir chegar num diagnóstico e tudo mais, eu ficava muito pelos médicos, né? Então, cara, a gente ia no médico, o cara falou, meu, esse menino não, cara, não é autista, a gente não pode falar isso, tal. E aí eu voltava pra casa, meu, tá vendo? Você tá procurando pelo em ovo, aí o menino tá bem, cara. Ele é novo, tal, ele vai desenvolver, vai desenrolar. Dele, né? É o tempo dele. Tempo dele. A gente ouvia isso, é o tempo dele, paizinho, é o tempo dele, mãezinha, né? E aí eu ficava muito por conta disso. Então, durante muito tempo, eu fui só o Uber. Naquela época eu fui o primeiro Uber, acho que foi o primeiro Uber do Brasil. Eu só levava a minha esposa pros lugares, cara. Mas em nenhum momento se opôs. Não, eu nunca fui, eu não sou o cara do não. Eu acredito que assim, se você tá num propósito e você quer, isso na minha vida, né? Meu, vai lá. Você precisa de um suporte, alguma coisa, eu tô aqui pra te ajudar. Até mesmo se eu não acreditar no que você tá fazendo. Mas você tá naquele propósito, eu acho que, meu, cada um, né? Ok. Então a Anitta tava com ela, eu era assim, né? Eu não me opunha, mas assim, também não. Só que nesse dia, cara, o meu processo diagnóstico, eu entrei naquela questão do luto que a gente fala, tal. Eu fiquei muito mal, cara, muito mal mesmo. E aí, a minha casa virou um laboratório, assim, né, cara? Era PEX pra todo lado, era quadro de rotina, era brinquedo aiada no chão. E a gente morava no sobrado, eu tava descendo, né, do andar de cima pro de baixo, a Anitta no chão, tipo, meio que fazendo as terapias já com o Nicolas lá, trabalhando o desenvolvimento dele, cores, né, texturas e tudo mais. Aí eu olhei aquilo assim, cara, tipo, meu, fiquei meio desesperado, assim, sabe? Eu falei, meu, tudo que você tá fazendo aí não vai adiantar nada, mano. Ela já olhou assim, meio atônita, né, cara? Espantada, assim. Falei, meu, isso aí que você tá fazendo não vai adiantar nada, cara. A gente tá perdendo nosso tempo. Porque o Nicolas vai sair pro mundo, cara, e o mundo vai destruir ele, cara. Vai arrebentar com tudo. Então, aí ela levantou, veio pra minha mão. Por isso que eu carrego essa mensagem, eu sempre reproduzo ela. Porque aquilo ali pra mim foi quando meio que caiu um raio, assim, eu acordei, né? Ela pegou na minha mão, assim, bem forte, olhou pra mim e falou assim, então nós vamos fazer o seguinte, amor, já que é assim, nós vamos sair pro mundo e vamos preparar o mundo pra receber ele. Então isso, cara, fez com que eu parasse realmente e começasse a refletir. Falei, cara, eu não posso ser o motorista da minha família, eu tenho que ser um cara que eu tenho que trazer, né, cara, essa paternidade, essa parentalidade, eu tenho que estar envolvido com isso, eu tenho que trazer, eu tenho que ser um soldado nessa batalha junto com ela, cara. Então, a partir daí eu acordei realmente, comecei a buscar informação daquilo que ela estava, comecei a me interessar pelo que ela estava fazendo, comecei a ler, porque o nosso processo, na verdade, qual que foi a grande sacada, assim, fazendo uma análise de tudo, assim, a gente começou a vender tudo aquilo, a entregar e doar para as pessoas tudo aquilo que a gente tinha de informação. Então a Anitta fazia algumas cartilhas, a gente entregava para a família. A Anitta pegava o Nicolas e ia no comércio. A gente morava numa cidade que a gente conseguia fazer isso. Apresentava o Nicolas para as pessoas. Ó, esse aqui é o Nicolas, ele é autista, ele não fala, né? Às vezes ele vai vir aqui, vai pegar um doce. Se ele pagar e deixar o troco, meu marido vem buscar. Se ele pegar e sair, não tem problema. Meu marido passa aqui depois, esse é o nosso telefone, acerto com vocês. Então ela foi criando uma rede, né, de informação no nosso entorno. E foi incluindo família, amigos, né? Tá certo que nem sempre todo mundo tá afim de participar, né? E é o que eu sempre falo nas palestras quando eu tenho oportunidade. Pessoal, aquele que não, muito ajuda aquele que não atrapalha. Então, quem não quer, cara, não vai subir no bonde, né, no vagão do trem da inclusão, cara. Deixa de lado. Traz quem tá na pegada, quem tá afim de fazer a coisa acontecer. Né? Então, a gente fez muito isso. Então, foi isso. Depois que ela deu esse chacoalhão em mim, né? Boa. E uma coisa que é fato, né? O processo de aceitação, né? A questão do luto. Eu e Gisele também, a gente combina muita coisa, a gente se parece em muitas coisas.
Muitas não, né? Algumas. E somos bastante diferentes. Então, isso também que nos completa. E o fato do diagnóstico do Arthur, ela sempre falava, tem algo aqui. E para mim, era meu primeiro filho, então é o tempo dele. E o que você falou, o que os médicos estão falando, pô, eu vou questionar o médico, né? Eu não tenho conhecimento, lógico, estou buscando. Tanto que um dos primeiros conteúdos que eu achei sobre autismo foi da Anitta, né? E assim, poxa, que bacana, né? Mas não não sabia disso. Não sabia que você tinha encontrado. O quanto que a gente se pega ali, e agora? Né? E não é que eu não estava, eu estava me opondo ou estava duvidando de Gisele, não, muito pelo contrário. E eu sabia lá no fundo que tinha algo de diferente, mas o quê? Né? Será que sou eu que sou diferente? Ou é meu filho? Enfim, a gente precisa chegar num ponto. E quando veio o diagnóstico, né, antes do diagnóstico em si, mas a gente estava buscando os especialistas, a negação da família, não, vocês estão procurando pelo em ovo, né? Ele é assim, é o jeitinho dele. E uma passagem muito marcante. Seu avô era assim, né? Tem alguns. Às vezes o pessoal fala, não, você tinha um tio que era assim, ele era mais quieto. O tio da minha autista. Se for averiguar, né? Eu brinco, né? Todo mundo que passa por um psicólogo, psiquiatra, sai com um CID. Porque todo mundo tem alguma coisa. De perto ninguém é normal, né? Mas voltando, tem uma passagem muito marcante. A gente fez um acompanhamento com a psicopedagoga e ela colocou um questionário pra gente, pra mim e pra Gisele. E nesse questionário, eram questionários diferentes, mas o resultado culminava na nossa sensibilidade, no como a gente estava vendo o Arthur. Então, deu o resultado lá da Gisele, tá, realmente, esse resultado mostra que você tem uma percepção que seu filho é autista. Aí fez o questionário comigo. E tem um range, né? Aí nessa, no meu resultado, mesmo sendo questionários diferentes, no meu resultado deu muito dentro. E Gisele ficou surpresa. Assim, poxa, então você tá vendo o que eu tô vendo. Só a maneira de exteriorizar que era diferente. Legal. Né? Então, ter essa sensibilidade, eu costumo falar isso também em todos os lugares, que o pai, o companheiro, acredite no que a mãe está vendo. Né? Porque a construção da paternidade é a presença. A mãe já é mãe desde sempre. Então, tem o algo celestial, algo ali que é divino, que é intrínseco, que é visceral entre mãe e filho. Eu creio, é isso aí mesmo. O pai constrói essa relação. Então, acredite no que a mãe está falando. Né? Se ela está duvidando, se ela está enxergando algo que você não está vendo. Então, por mais que você não está percebendo, mas dê vazão a buscar profissionais, a buscar entender o que está acontecendo. Nunca negue, né? Excelente. Então isso é muito importante. E para vocês, você falou da palestra que foi linda, imagino o quão incrível é, né? E aí, ele pegando gosto pela coisa, né? Já tendo essa rede de social, né, no entorno, as pessoas conhecendo ele, vocês indo para outras cidades, outros locais. Como que foi a aceitação dele, a aptidão dele para se locomover e poder falar? Tudo tem que ser muito bem trabalhado com o Nicolas, né? Então, ele tinha um pensamento muito rígido. Então, ele surgiu do nada com uma frase: eu nasci em São Paulo, eu tenho que morrer em São Paulo. Era uma coisa assim absurda, então ele não queria sair nem de São Paulo. Se a gente falasse assim, olha, a gente vai para Minas Gerais. Não, porque eu nasci em São Paulo, eu tenho que morrer em São Paulo. A gente falava, filho, mas primeiro, quem disse que eu tô te levando para Minas para morrer? Começa daí. Por que você morreria em Minas? Porque você morreria no Rio de Janeiro? Porque você morreria no Espírito Santo? Então, ele tinha uma frase que ninguém sabe de onde ele tirou. Eu já perguntei para ele várias vezes se ele escutou em algum lugar. Ele falou que não, que ele tinha esse conceito, né, de que ele nasceu ali, ele tinha que morrer ali. Então a gente teve que prepará-lo, tudo com ele tinha que ser muito assim. Muito. E eu comecei a dar ideias, né? Então eu fui vendo como falar com ele. Então eu percebi que às vezes, ao invés de eu falar com ele, eu tinha que falar com o Alexander. Então eu falava, amor, eu tive uma ideia.
Já pensou que legal? Nossa, eu tô morrendo de vontade de, sei lá, comer um queijo de Minas. Já pensou que legal a gente ir até Minas Gerais? Nossa, vamos pensar sobre isso. Aí eu largava a informação. Plantava semente, entendeu? deixava lá. Então eu falava, nossa, já pensou um docinho de leite de Minas Gerais? Então eu ia falando até que eu conseguisse levar o Nicolas para Minas Gerais. Não adiantava dizer para ele assim, estamos indo para Minas Gerais, não adianta você dar chilique, você cala sua boca que você vai com a gente. Não, porque esquece. ele entrava em crise. Não ia funcionar fenomenal. nunca. Então não dava. E aí a gente ia preparando. Nossa primeira palestra fora de São Paulo, eu consegui levá-lo para o Rio Grande do Sul. Meu irmão tinha ido morar lá. Então preparei, falei que ia ter avião, falei que a gente ia comprar o salgadinho que ele gostava, falei, e comecei a fazer, vai ser muito legal, eu não tô acreditando que você, nossa, que você vai comigo, você e o Gui, eu não tô acreditando. E eu falava tudo assim, tudo é perfeito, tudo é maravilhoso, né? Já mandei olhar esse avião não cai, né? Já fiz tudo certo. Então, assim, pra ele, né? Tava tudo certo. Não tem nenhuma vírgula ali fora de lugar. Ele não poder opor nada. Consegui levá-lo para o Rio Grande do Sul e foi ótimo. Ele adorou ter andado de avião, tudo mais e tal. Depois foi um cruzeiro também, que eu tinha comprado até por causa do Alexander. Estava num preço excelente, era aniversário dele. Consegui convencê-lo, ótimo. E aí veio a nossa primeira palestra fora de São Paulo, que foi em Goiás. Né? E aí o pessoal do Autismo Jataí Goiás convidou a gente para ir lá. Foi a nossa primeira palestra que a gente teve que pegar avião. Ele estava com 12, 13 anos, eu acho. E aí foi todo um preparo para a gente poder ir para lá. E ele foi vendo, assim, essa seletividade alimentar dele, essa associabilização, essas coisas todas foram melhorando demais. Porque hoje em dia a gente está no Nordeste, tem caldeirada no café da manhã e ele tá lá, ele come. Se a gente está no Sul, tem churrasco, tem uns doces alemães, tem a salada de batata, ele come. Ele se permite, né? Se permite tudo. A gente está em Goiás, né, uma comida que tem um sabor bem peculiar, bem deles ali, tem sempre muita pimenta, a gente acostumou o Nicolas a comer pimenta também, minha família toda da Bahia, a gente tem essa coisa de comer pimenta. Esses dias ele foi com a gente num restaurante tailandês, a gente saiu do teatro, foi no restaurante tailandês, e ele comeu, a gente saiu do Brasil, ele comeu no Panamá, então assim, hoje em dia, né, nos Estados Unidos, ele se permite experimentar, e ele fala, não, isso aqui eu não gostei não, mas ele come porque é aquilo ali que tem para comer. Ele dá menos trabalho do que o meu outro filho neurotípico, o Guilherme. O Gui é mais velho e, comer, nossa, né? cara. Ele dá mais trabalho, uma figurinha. Assim, ele é mais assim, isso eu não gosto, né? Se tiver tal coisa, eu não gosto. Mas a gente fala assim, filho, precisa comer, tá? Não, né? os dois são fantásticos. Na necessidade, se não tiver escolha, vamos, então, só assim, tem isso, vamos embora. Não passo vergonha nas visitas, assim, se estiver visitando alguém, não passo vergonha. As palestras ajudaram muito o Nicolas a desenvolver em vários aspectos, fazer amizade, trocar mensagem com pessoas nas redes sociais e saber quem são essas pessoas. A gente conheceu nessas viagens, a gente conheceu o Carlinhos lá em Jataí, que não tem filho autista, e ele sempre ajudou o pessoal de lá, né, com autismo e tudo mais, a Lorena, o Zé, que fazem um trabalho incrível lá. E a gente conheceu o Carlinhos nessa viagem. Ele ficou muito amigo nosso, veio para nossa casa em São Paulo, a gente voltou para Goiás outras vezes. E o Carlinhos agora ele está mudando, está trabalhando em outros lugares. Aí o celular dele acabou mudando. E aí ele mandou uma mensagem pro Nicolas. Nicolas, mudei de celular no WhatsApp. Mudei de celular, meu amigão. Então anota o número novo aí. O Nicolas sozinho foi lá no Instagram, pegou a conta do Carlinhos e falou assim, Carlinhos, aí ele falou assim, foi eu mesmo que te mandei o número, e kkk. Aí ele veio me mostrar todo orgulhoso que ele fez sozinho. Então a gente procura também fazer com que ele não caia em armadilhas. Mas ajudou demais o Nicolas em vários aspectos. Comunicação, sociabilização, alimentação, autonomia em vários aspectos, né? Tomar banho aqui, ali, acostumar com frio, com calor, sabe? Ajudou demais em tudo, assim. Quer que pegue uma água gelada? Né? Eu quero, tiver. Pega, vida, por favor. E você, Anitta, você vem de uma família neuroatípica, né? Que na jornada foi descobrindo o que era, ou já tinha diagnósticos e você trouxe isso para sua vivência, para sua família, para o seu dia a dia? Como que foi? Na família do meu pai e da minha mãe, a família mais periférica, assim, mais de segundo grau, alguns de primeiro grau também, você vê algumas pessoas com deficiência intelectual um pouco mais severa, dos dois lados da família, né? Então, só para eu abrir um parentezinhos aqui, né? O meu estudo no doutorado foi justamente observar essas questões de genética e ambiente, a interação da genética e do ambiente. Porque existe muito essa coisa do, o que causa autismo é tal coisa. Aí o pessoal, nossa, ninguém mais pode relar em tal coisa, porque aquilo causa autismo.
Né? O que causa autismo é a maconha. Como assim? Eu não fumei maconha como meu filho é autista. Então as pessoas elas acabam procurando um vilão, né, para poder dizer que causou o autismo. O autismo ele é uma junção de genética e ambiente. E o meu estudo do doutorado veio justamente que eu queria mostrar que não é uma coisa que é responsável, mas é uma junção de fatores, né, que são responsáveis por aquele subtipo de autismo daquela pessoa. O autismo não é uma coisa só, não é um único gene que está envolvido, né? E também não é um único fator ambiental, um cigarro, uma vacina, não sei o que vai causar os autismos no mundo. Então, na minha família, a gente via essas questões de deficiências intelectuais, dificuldades de aprendizado, né? E já na família, assim, de dentro da minha casa, a gente via um ou outro com uma pequena dificuldade, mas os outros com uma inteligência muito acima. Todo mundo muito asocial, ninguém lá nunca foi de fazer amizade, né, dessas coisas todas. Muito inteligentes, todo mundo muito briguento, muito reativo às coisas, tal. Mas não existia diagnóstico para isso, né? Diagnóstico para assim, as minhas coisas têm que ficar aqui nesse lugar. Eu falo assim, você tem toque. Aí vinha aquelas coisas mais de preconceito ou de coisas pejorativas, né? Só um outro parênteses, no autismo também a gente sabe que uma das questões genéticas é o histórico familiar. Então, quanto mais pessoas na sua família você tem que apresentem questões como Alzheimer, Parkinson, deficiência intelectual, TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade ou sem impulsividade, quando tem, sei lá, uma série de coisas que você vê que são transtornos, desordens, doenças, condições, qualquer questão que seja envolvida com o neurológico e o psiquiátrico, por exemplo, você tem mais chances de ter uma pessoa com subtipo de autismo na família, né? E já do lado do Alexander, a gente via os avós sempre com um histórico de demências, né? Seja por Alzheimer ou não. A demência mais, inclusive, early onset, né? Mais cedo, assim, no caso da avó dele, materna. Muito precoce, muito né? Muito precoce, exatamente. A gente via pessoas com dismorfismos, né? Com diferenças, assim, acentuadas. Pessoas também que você via que tinham um pequeno atraso no desenvolvimento, outras pessoas muito inteligentes. Então, as duas famílias apresentam uma série de atipicidades, né? São duas famílias atípicas, assim. Dentro da minha casa, a gente nunca tinha tido nenhum diagnóstico, mas a gente ficava assim, nossa, mas fulana... Minha mãe ela falava, ai, filha, eu tô preocupada com o Arnaldinho, por exemplo, né? Que é quem depois acabou tendo diagnóstico também. Eu sempre fui aquela pessoa, assim, antipática, chata, muito inteligente, mas aí, em vez de falar assim, nossa, como você é metida a querer saber tudo. Então, as pessoas, desde elogiar, achavam que aquilo... Você não consegue ser metida a saber tudo. Se você tiver deficiência intelectual, não adianta você se meter a saber tudo, porque você não vai saber tudo e ninguém sabe tudo, né? Vamos começar daí. Muito afastada das coisas, tal. E outros irmãos com outras características, né? Aí, estudando o autismo do Nicolas, é que eu comecei a perceber umas coisas. E aí, nessa jornada, eu conheci a doutora Sueli Cabral Hudson, que infelizmente nos deixou em 2020, que se tornou uma grandíssima amiga minha. Foi uma perda, assim, para a medicina em si, ela era médica psiquiatra, para a medicina ela foi uma perda imensa, para o mundo uma perda imensa. E ela avaliou todo mundo da minha família que quis participar, que alguns falaram, não vou ver essas coisas não, bobeira, tal. A gente tem não diagnosticados na família, mas que claramente estão ali, né, batendo na porta. E ela fez todos os testes, tudo, e diagnosticou as pessoas da família que participaram, mostrando, inclusive, as comorbidades, tudo que se tinha ali dentro e tal. Porque foi na época que a gente entendeu do DSM-5 essa abertura do diagnóstico do espectro do autismo, que não é porque houve essa abertura que a gente vai colocar todo mundo ali dentro. Não está aberto para qualquer um entrar. Mas houve um entendimento maior de que pessoas que têm, né, déficits na comunicação e interação social em diferentes níveis. Esses déficits não precisam ser necessariamente eu não falo. Pode ser também eu falo demais sobre um único assunto. Pode ser eu só falo se for assim. Pode ser eu só falo em determinado lugar. Pode ser tenho mutismo seletivo. Pode ser não consigo falar de forma nenhuma. Né? E a comunicação também social, que aí é bem mais amplo para a gente poder dar exemplo aqui. Mas as pessoas, eu, por exemplo, eu apresento muito déficit na comunicação social. Eu falho muito em fazer amizades, manter amizades. Ou tenho o oversharing, acabo falando coisas que não é para falar em ambientes. Né? A pessoa fala assim, o que você achou divertido? Fala, não gostei. Aí todo mundo fica magoado, mas eu não gostei. Então não pergunte para mim, porque e eu não acho que eu errei, né? E tem também os comportamentos restritos e repetitivos, que são muito confundidos com TOC, o transtorno obsessivo compulsivo, que não tem nada a ver com TOC.
São questões que você precisa manter uma certa rotina. Então, esses 2 pontos importantes, eles estão presentes em todas as pessoas autistas, só que em diferentes níveis, né? Em 2013, o DSM-5 veio, em 2022 agora teve uma revisão em alguns pontos, trazendo isso à luz. Mas se não são só esses 2 pontos, né? Então eu tenho um déficit na comunicação, não falo com a minha sogra e tenho mania de deixar meu sapato ali, um comportamento restrito e repetitivo, sou autista. Não. Tem uma série de explicações que não dá tempo da gente falar aqui em um programa, em 2, em 3, em 20, para você poder dizer assim, essa pessoa realmente ela está dentro do espectro do autismo, né? Então, aí foi feito tudo isso daí, à luz do DSM-5, foi-se visto todo o histórico anterior da minha família. Então, como você era quando era pequena, como era na escola, minha mãe teve que ir lá participar das entrevistas, meu marido, que vive comigo, né, já estava comigo há quase 20 anos na época, né? Sim. Teve que ser entrevistado, os meus filhos tiveram que ser entrevistados, como que acontece dentro de casa. Então, não é uma bagunça assim, eu olhei para você, acho que você é autista. Então, foi muito bom eu ter estudado o autismo do Nicolas, porque aí a gente conseguiu dar muitas respostas para uma série de questões que às vezes nem tinha perguntas, mas tinha um incômodo, né? Mas sempre tem aquela pergunta assim, por que ninguém me aceita? Onde foi que eu errei de novo? O que foi que aconteceu aqui? Nossa, mas eu queria tanto participar e não consigo. Por que será que não me chamaram? Entendeu? Porque da outra vez você errou feio, né? Mas você sabe que errou feio, errou rude. Então, toda essa questão de estudar o autismo do Nicolas acabou trazendo a gente para entender quem na família tem TDAH, quem tem autismo, quem tem outras condições aí do neurodesenvolvimento. E de maneira geral, isso acabou trazendo uma qualidade de vida para todo mundo. Porque todo legal. mundo se encontrou, aqueles que não se encontraram, pelo menos os outros encontraram ele, Então, né, e começaram a já tratar de uma maneira já respeitando as dificuldades e valorizando as potencialidades. Então, cara, melhorou assim e o Alex 1000% para todo mundo. E eu fui diagnosticado com TDAH na mesma época. E eu falava pra ele, uma vez a gente foi no geneticista. eu sempre neguei, cara. Não tenho nada disso não, cara. Porque o Alexander, ele é um cara É temperamento, Não, ele é minha personalidade. Legal. Ele é um cara muito legal, uma das melhores pessoas que eu conheço. Obrigado. Mas, além de ser bobo assim, Sempre tem um mas, né? Às vezes ele tem umas reações que não competem, não são de acordo. Ou então ele cisma muito com uma coisa. Eu faço umas piadas no momento que não tem que fazer, cara, sem sabe? Noção, com quem não tem que fazer. Ele é muito sem noção. Ele é um cara sem noção. Vocês estão se reconhecendo. É o cara da vergonha. Muita coisa. Cara, eu faço umas assim que é complicado. Aí, Anitta é meu termômetro, assim. Cara, às vezes eu tenho que puxar. Ele tá sem um pelo no pedaço da perna que eu vou puxando os pelos da perna, ninguém vê. Ele é sem noçãozão, Alex, você assim. falou isso, cara. Eu mando umas boas. E às vezes ele cisma com alguma coisa. Então, assim, ele fala assim, puta, eu também vou abrir um podcast. Aí ele começa, aí você fala, Alex, por quê? Ele, porque é muito louco, eu vi o Niltinho lá, mano, vai ser muito louco. Amigo do céu. Ele cisma, aí eu tenho que falar, Senhor, me dá sabedoria. Aí eu falo, vai lá. Já tem até o microfone. Já tem até o microfone. Eu tenho um show que você me deu, que não é o mesmo. Alexander, não é assim que funciona. Aí não adianta. Aí quando ele começa a querer vomitar. Tem hora que ele começa a querer vomitar, ele fica passando mal. Aí eu falo assim, Buni, olha aqui pra mim, amorzinho, ó, você tá em crise. Olha pra mim. Aí ele fala, eu tô mesmo. Mano, eu tô passando até mal. Aí ele começa a chorar. Porque ele quer abrir um podcast. Por que não abrir um podcast? Você vai falar do que, Alex? Eu posso falar de culinária, eu posso falar de autismo, eu posso falar de automobilismo. O que você sabe de automobilismo, Alex? Então ele quer misturar tudo. Então, o diagnóstico foi bom porque, assim, ele me trouxe essa clareza, né? essa clareza de entender que, tem que segurar às vezes. Eu tenho que segurar, né? Porque antes de eu ter o diagnóstico, tipo, é uma coisa natural. Por que eu não posso abrir um podcast se o Niltinho tem? Eu não posso abrir, mano. Cara, o Niltinho é mó gente boa. Você falou que eu sou um cara gente boa também. Eu quero abrir um podcast pra mim também. Eu quero abrir o meu. Então, né? E como é que vai chamar? Vai chamar Papo de Pai Podcast 2. Aí você fala, que absurdo, Alex. Tem que ser original. E o Nicolas só faz assim, ó. Ai, meu Deus. Podcast dos Brothers. Podcast dos Brothers. Eu dou um nome que vai embora. E aí, mas foi bom porque, assim, eu passei a me entender e isso também, de certa forma, eu tento me controlar, tipo, dessa questão, assim, da impulsividade, que pode ser uma resposta ruim pra pessoa, né? Uma coisa... Às vezes eu falo uma coisa pra Anitta que pra mim tá normal também. Ela fala assim, amor, você tá sendo rude comigo. E você vê que ele não quer ser rude. Não foi essa intenção. E eu me distraio muito, cara.
Esse seu estúdio aqui tem informação pra cacete, cara. Então, assim, eu tô aqui, mano, o cérebro tá borbulhando. E aí, o que acontece? A Anitta falava assim, cara, eu tava andando na rua às vezes, e eu ficava olhando pras pessoas. Ela falou, amor, você se distrai, cara, você fica olhando pras pessoas. Só que ele olha pra gostosa, ele olha pro velho, ele olha pra mundo, pequenininha, pro grandão. Ele fica olhando, alguma coisa chamou atenção, sua careca, ele começa eu olho, assim. E eu Aí as pessoas travo. estão olhando. Se for uma mulher, ela pode se sentir assediada. Então, falar, Alex, cara... eu não tenho ciúme. Se você quiser olhar uma mulher, você olha. Claro, você tem que olhar com respeito. Você não pode ficar com aquela, né? Olha, não tem problema. As pessoas existem, pode olhar. Mas você tem que tomar cuidado, porque as pessoas vão se ofender. Já teve cara que ficou olhando assim pra ele de volta. E eu nem tava olhando pro cara. E ele Aí ela me o cara tá te olhando lá, e eu não tava olhando na direção dele. Eu tava olhando, mas o meu foco tava em outra coisa. Eu tava viajando. Tava na figurinha de trás, assim, ó. E o cara achando que era pra ele, sabe? Ou era na careca, ficava assim, ele... Aí falava, amor, você vai tomar um tiro qualquer hora, E eu tentando velho. esconder a careca. Mas é legal ele dirigindo. Ele fala, olha, tem um negócio ali, o carro vai embora. Cara, é complicado. É complicado. Mas ele também me ajuda muito, assim. Eu, por exemplo, eu não me dou bem em bancos. Mas você acha que depois do diagnóstico eu melhorei muito? Então, aí ele me ajuda muito. Depois do diagnóstico, você só teve diagnóstico, não veio uma cura. Eu queria que o diagnóstico fosse uma cura, falasse, ó, você tem TDAH, cura o pau. Não foi assim, ele continua a mesma coisa. A gente só Ela sabe. fala que o meu TDAH é degenerativo. Que não existe, tá, gente? Não existe. Eu que falo isso, não existe. TDAH não é uma doença degenerativa. É uma piada interna. É uma piada interna nossa. Eu falo assim, seu TDAH é degenerativo. Cara, você tá cada vez pior, cara. E existem umas explicações, né? Uma delas, o Alexandre, ele fumava cigarro. E parece que o cigarro, ele tem por causa até da nicotina, das drogas que tem no cigarro, ele exerce uma função na pessoa com TDAH, às vezes, até de não vão começar a fumar, pelo amor de Deus, cigarro dá câncer, cigarro não é bom, não comecem a fumar, pelo amor de Deus. Mas tem estudos mostrando que parece que é por isso que alguns adolescentes, inclusive, eles passam um tempo, porque a gente começa a fumar geralmente na adolescência, né? E aí você passa um tempo sem ser diagnosticado porque as drogas do cigarro mascaram alguns sintomas do TDAH. E o Alexandre, ele fumava. Então eu sentia que ele era meio... Eu estava até falando que a gente foi no geneticista uma vez, o Nicolas era pequeno, a gente tentando descobrir algumas coisas. E eu falei, doutor, eu queria falar assim, algumas coisas, porque assim, às vezes, o meu marido ele é a melhor pessoa do mundo, às vezes ele me endoida com algumas coisas. Acontece assim, assado. Eu tô sentindo que há um transtorno, há uma condição do neurodesenvolvimento nele. Ele falou assim, a gente vai chamar então de transtorno de Alexander, porque assim, ele ele é homem. Um médico falou isso pra mim, ele é homem. Falei, vamos lá, que esse negócio de XX, XY, a gente não pode colocar né, toda a desculpa em cima disso, senão a gente vai começar a falar que eu faço determinadas coisas só porque eu sou mulher. Então, a gente não pode ter esse papo sexista, vamos ter um papo aqui de cientista para cientista, né? E ele falou, não, mas a gente vai colocar então de síndrome de Alexander. E eu falei, cara, eu preciso procurar mais. Aí, conforme eu fui procurando, eu vi que ele tinha TDAH. Aí eu falei assim, vem cá, olha o que eu descobri. Ele, não tem isso não, tem isso não. Aí, o cara é TDAH e negacionista, olha que chato. Aí chega num quadro que realmente não Mas dá. ele me ajuda muito também. Ele vai ao banco pra mim, eu não vou em banco. Ele fala com as pessoas pra mim, eu evito falar com as pessoas, porque eu chego num lugar, eu falo, bom dia, tudo bem? Você fala, o que você quer? Ou então você fala, eu falo, você tá de mau humor, o que é? Aí eu mando eu sou boca suja, eu perco a paciência muito rápido. E ele, né, eu falo, amor, vai lá falar. A Anitta não é pavio curto, ela não tem pavio. Não tem pavio. A minha família nasceu assim. Eu meu sonho é ser pavio curto, porque eu nasci sem pavio. E isso é muito ruim, apesar de, né, agora quase 52 anos, eu tô conseguindo me controlar em vários aspectos. Esses dias eu tive que me controlar num lugar e não doeu tanto, né? Tô aprendendo, mas, 52 anos, é tempo pra caramba, né? Precisei de religião e tempo pra poder conseguir me controlar. Se eu tivesse sido tratada desde pequena, muita coisa teria sido evitada. Já bati em muita gente. Então, não é legal isso, você avançar nas pessoas, entendeu? E isso daí tá ligado a transtornos do neurodesenvolvimento, que a gente precisa cuidar, porque Sim. nisso eu posso empurrar uma pessoa e a pessoa bater a cabeça e morrer. Uhum. A pessoa pode atirar em mim, a pessoa pode me empurrar. Então, são coisas que são complicadas que a gente tem que prestar mais atenção nas condições do neurodesenvolvimento. É que a sociedade tem que ter esse olhar também, né? Sim. De ver a questão de saúde pública. Sim. Né? O comportamento. Não apenas, agrediu, bateu, fez isso, fez aquilo. Vamos tentar entender o porquê. Quais são as camadas que tá nesse ato. Né? Porque não é simplesmente só isso e pronto. Né? Eu falo pra Gisele, a gente entrou numa pira uma vez, assim, poxa, será que a gente causou o autismo no Arthur? Causado. Aí eu falo assim, é genético. Tem alguma coisa ali, não tem um marcador, mas tem.
Pode ser eu, pode ser você, pode ser uma coisa comigo, uma coisa com você, juntou e deu, Arthur. Né? Às vezes, nossos parentes, nenhum tenha autismo. Que a gente acha que alguns têm algum tipo de oscilação que se enquadre no espectro. E não só no espectro, como o TDAH e outros transtornos também. E eu vejo o quanto que a gente... Não é que a gente quer buscar o diagnóstico, a gente quer buscar um entendimento. Né? Você falando da clareza após o diagnóstico. Isso foi muito bom. Só que a partir do momento que teve o diagnóstico, né? Aí a questão de ter medicamento ou não já é um outro aspecto. Mas só o fato de você se entender como pessoa e saber não só apenas as limitações, mas o que tem que ser valorizado é muito bacana. Eu tenho um companheiro de trabalho que ele foi diagnosticado tardiamente. E quando ele me falou que foi diagnosticado, eu falei assim, poxa, tá vendo? Isso justifica isso, aquilo outro, o comportamento, as brigas no ambiente de trabalho, o manejo, né, é diferente. Sim. E ninguém está preparado para isso. Não. Uma pessoa adulta, velha, 30 e poucos anos, falar que é autista. E simplesmente não passar pano, mas mascarar o comportamento. Ah, eu posso fazer isso porque eu sou autista. Não é simplesmente isso. Agora é entender quais são as limitações. Até onde eu posso ir, o que eu posso fazer, o que as pessoas podem esperar de mim. Isso é importante. Tanto que a empresa, num determinado momento, não acolheu da maneira mais adequada e rolou um estresse um pouco mais forte. Aí a gente vê o quanto o mundo, né, ao mesmo tempo está banalizando o termo, né, agora é moda ser autista, né? A gente ouviu isso de uma nutricionista. Não, minto, de uma fono. Ah, agora é moda, tudo é suspeita de autismo. Nunca mais voltamos nela. Né? A gente passou por 4 neuros. E um deles só estava dopando meu filho. Dando uma medicação e deixava ele totalmente grogue. Eu falei, não é isso que a gente quer. Né? A gente quer entender. Hoje, sim, ele tem os medicamentos que ele toma, que faz a regulação do dia dele. E a gente percebe. Teve uma vez que acabou o remédio e a gente estava sem dinheiro. Não é questão de dinheiro, a gente estava sem a receita. E já estava com a consulta marcada e foi 3 dias que ele ficou sem a medicação. E a gente percebe o quanto a medicação faz efeito. Que no dia a dia a gente não percebe, não, mas ele está agitado, mas agora, sem a medicação, a gente sabe o que é agitação de verdade. Né? Então, a naturalização do aspecto da doença, não, do comportamento, do entendimento de pessoa que o mundo precisa olhar com mais amplitude, né? Isso vai de encontro à escola inclusiva. Né? Eu queria ouvir um pouco de vocês sobre isso, né? Como foi o processo do Nicolas na escola, qual a opinião de vocês em relação à escola inclusiva? Eu queria até pedir, aproveitar o que você falou, para as pessoas evitarem essa coisa de agora todo mundo é autista, ou então assim... questões que eu acho que eu sou meio autista. Então se for assim eu também sou autista. Você acaba tirando a dor do outro, né? Você não valoriza. Então antes da gente falar esse tipo de coisa, ou antes de você chegar, porque isso que você falou de uma fono, a gente sabe de fono de pediatra, de neuro, de nutricionista, de psiquiatra, de tudo quanto é pessoa muitas pessoas da classe médica e terapêutica no geral, e professores falarem coisas do tipo, agora o autismo está na moda, agora todo mundo é autista. Né? Tem que tirar essas crianças da tela, tal. Tem que tirar as crianças da tela, sim, mas não pode misturar os assuntos, né? É falar de tudo, banalizar tudo de uma forma absurda e tirar a dor do outro. Então, assim, vai estudar quanto de suicídio tem na classe autista, principalmente de nível 1 e 2, que são chamados os graus leve e moderado. O número de suicídio é absurdo. Dentro da classe, os próprios autistas que nunca foram diagnosticados ou que foram diagnosticados tardiamente e que, por decorrência disso, eles acabaram desenvolvendo outros transtornos, como a depressão, que é uma das principais que vem, ou seja, a pessoa já tem uma carga genética aí que possibilita isso, e tem um ambiente tóxico, porque ele nunca é entendido,
ele sempre é massacrado, ele sempre é julgado, ele sempre é apontado, ninguém compreende, vive numa solidão, geralmente, ou então tá rodeado de pessoas, mas nunca tá bem, tá usando masking ali para poder conseguir estar naquele ambiente. O exemplo que você deu desse amigo daí, ele tava com masking, recebeu o diagnóstico, ele deu aquela aliviada, falou, pô, agora eu já sei. Agora eu sei o que é, né? Mas então... quanto que era pesado para ele esse masking, né? Essa máscara aquele social que ele tinha que ter para informar, né? Então, assim, para as pessoas evitarem isso. Então, para conhecer o autismo de fato, conhecer o que é autismo, aliás, conhecer o que são os autismos, não é em um podcast, não é em uma clicada no Google, não é num post de Instagram ou de TikTok ou whatever. Você tem que realmente se aprofundar para você poder parar de falar isso. Em relação à inclusão, para mim, né, a inclusão, claro que foi dolorida com o Nicolas, porque a gente teve que passar por uma série de coisas e a gente teve que desbravar muita coisa, né? Que a gente saiba, o Nicolas, ele é o primeiro autista severo a ser incluído em escola regular no Brasil. A gente não tem esse histórico, então não posso garantir. De repente alguém fala, olha, eu tenho provas aqui que meu filho, autista severo, foi incluído antes que o seu. E beleza, porque eu não estou competindo com ninguém, né? Eu estou dizendo que é o que eu saiba, e o meu mundo ele não pode ser tão pequenininho assim. Então, no Brasil, que eu saiba, o Nicolas foi o primeiro. Isso foi em 2003, que a gente conseguiu colocá-lo na escola. Ele era não verbal, com seletividade alimentar severa, com crises, com choro, com uma série de coisas, né? E ele foi, então, assim, todo o processo de inclusão escolar foi um parto, foi muito difícil. Alguns não quiseram ajudar, mas a maioria quis ajudar. Hoje em dia, muitas professoras dele, né, assim, acompanham a trajetória dele. Uma professora dele, particularmente, a Raquelzinha, que ajudou demais no processo de inclusão. Ela se formou depois dele, ela foi fazer pós em educação inclusiva e hoje ela está atendendo numa clínica como neuropsicopedagoga e né, faz toda a diferença na escola e na vida de outras pessoas. E ela fala que o Nicolas foi o primeiro. O Nicolas, ele abriu as portas para muitos amigos que estudaram com ele. Eles são pessoas que eles saíram da escola e eles foram para a faculdade e para o trabalho deles e começaram a identificar aquela pessoa ali, acho que tem autismo, aquela pessoa acho que tem TDAH, porque a gente dava palestra na escola todo ano, a gente falava muito, o Nicolas estava convendo, eu falava, você ajuda o Nicolas nisso? Você pode ajudar? O pessoal foi maravilhoso com ele, os amigos de escola dele só tem a agradecer, sabe? Pouquíssimos ali quiseram dar trabalho, passou por uma época de bullying, né? Quando entrou no ensino fundamental 2, os próprios outros amigos foram ajudar para que não aconteça. Eu e a Alexandra, claro que nós fomos intervir nisso daí, né? A história é muito longa, mas os próprios amigos protegiam e ajudavam, e aí depois não teve mais bullying nenhum. Todo mundo abraçou, eles foram crescendo, tomando consciência. Um deles, no 3º ano, falou, uma das maiores vergonhas que eu tenho na minha vida, professora, foi eu ter feito bullying com o Nicolas na 5ª série. Às vezes eu até choro. E ele começou a chorar na hora que ele falou isso. O olho dele encheu de lágrima. Falei, amor, passou, que bom que você aprendeu, nunca deixe seu filho fazer com ninguém, né? Tá tudo bem e tal. Ele falou, eu morro de vergonha disso. E o olho dele encheu de lágrimas. Eu falei assim, passou, né? Não vou ficar segurando, né, ódio de uma criança, né? Mas a gente tem que educar. Então não pode deixar porque é uma criança. Então a inclusão escolar pra gente, apesar de ter sido um processo complexo, difícil, foi muito bom, porque eu peguei, mesmo tendo vindo a Lei 12764 de 2012, vindo a Lei 2015, a Lei Brasileira de Inclusão, né? Essas duas leis, elas colocaram um olhar ali no autista e depois na pessoa com deficiência no geral, elas já existiam muito, entre aspas, assim, no Tratado de Salamanca, de Guatemala, de Nova York, a nossa Constituição Federal, a LDB, o ECA. Então, assim, a gente já tinha vários tratados internacionais que nós éramos signatários. Você lê a Constituição também, você vai ver que já estavam previstos ali os direitos das pessoas com deficiência no geral. A diferença da Lei 12764, que a gente tem que agradecer sempre, é porque ela trouxe à luz o autista. Falou, olha, autista também tem que entrar com deficiência, que é uma coisa, inclusive, absurda, né? Uma mãe ter que se mover para poder ir lá fazer uma lei, né? Eu estava fazendo uma lei, e aí eu descobri na internet que estavam fazendo uma lei, eu parei a minha e fui dar uma força para outra, porque não tem porque eu ficar medindo força com ninguém, né? Porque aí deu luz a isso daí. Apesar de tudo isso, eu acho que vale muito a pena. E eu acredito na inclusão de uma forma que a pessoa tem que estar bem, né? A gente tem uma pessoa na cidade vizinha lá que a gente morava, que o menino tem paralisia cerebral. E então, assim, o que os professores falavam, o que a escola falava? É inútil trazer ele para a escola, coitado, por que colocar a cadeira de roda dele na van, por que fazer isso, fazer aquilo? A prefeitura tinha que disponibilizar o carro para levar. Então, ele chegava na sala, jogavam ele na sala de aula e ali ele ficava, né?
Na pandemia, a mãe falou, olha, alguém precisa vir aqui em casa, né? Então, a hora que passou toda aquela coisa do início, né? Alguém precisa vir aqui em casa, porque meu filho está sem estudo e tal. E aí foi feita uma coisa lá e a prefeitura mandou alguém na casa. E essa professora que foi, ela descobriu que o menino, quando ela conseguia se comunicar com ele, ele virando o olho, ele piscando o olho, uma coisa assim. E ela começou a alfabetizá-lo. Entendeu? Assim, ele não tava... As pessoas tratavam como se ele fosse a cadeira de rodas. Não existia um ser humano ali. Você entendeu? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado. A gente já desvaloriza a pessoa com deficiência. Ah, ele é cego, então. Ah, ele é surdo, então. Ah, ele tá na cadeira de rodas, então. Para com isso. Olha a pessoa. Então, eu acredito muito na inclusão escolar. E eu acredito que tem que ter, sim, lugares para poder atender algumas necessidades específicas em alguns aspectos. Mas eu acredito que a escola é um lugar para todos. A gente não deve fechar as portas. E a gente também tem casos que são muito severos. E o que mais prejudica são as comorbidades associadas, mais do que o autismo, né? O autismo, às vezes, por ser um grau severo, ele traz uns complicadores, mas tem a parte também que dá para você trabalhar, mas às vezes a comorbidade não deixa, né? Então, transtornos motores severos, epilepsia refratária, a pessoa tem 30 convulsões num único dia, né? Questões de não conseguir desfraldar. Então, tem uma série de coisas que acaba dificultando para a pessoa. Acho que eu falei demais, né? Não. Então, eu acredito bastante, acho que a inclusão tem que existir e tem que ser entendida. Ela não pode ser enfiada a goela abaixo, ela tem que ser compreendida. E tem bastante professor fazendo um trabalho legal. Ontem, inclusive, eu estava dando uma prévia de uma aula de uma empresa que está fechando com a gente um contrato para a gente levar esse conhecimento dessa questão de inclusão, do entendimento de todo esse universo da neurodiversidade para dentro para dentro do universo deles. E aí, nesse bate-papo, uma questão que um dos gestores perguntou, Alex, mas qual que é o limite, cara? Qual que seria o limite pra gente incluir uma pessoa? Né? O que eu considero? Aí se eu vou, isso eu não vou. E eu falei, cara, o limite é a sua vontade de fazer e a imaginação que você tiver. E eu dei um exemplo de a gente foi visitar um hospital. E eles tinham no hospital 2 autistas nível 3, eles eram não verbais, eles não se comunicavam, né? E nem entre eles e nem com ninguém. Só que eles conseguiram passar para eles uma rotina onde eles tinham um gabarito e eles trabalhavam seguindo aquele gabarito, montando os talheres, sobremesas, todo o material de apoio para o hospital inteiro. Era um hospital muito grande. E eles trabalhavam, tinha alguns turnos, a gente viu lá, a gente visitou, tinham 2 trabalhando naquele momento. Então o que eles faziam? Eles iam pegando os talheres, colocando lá com um palitinho, com sal e tudo mais. Quando ele finalizava aquele gabarito, ele sabia que ele tinha terminado aquela atividade. Então ele retirava todos, guardava, ia lá e marcava quantas vezes ele tinha feito esse processo. Então, X vezes que ele fez, ele sabia que ele tinha enchido a caixa que já estava completa, ele podia fechar e mandar embora. Então, eles tinham uma produtividade assim muito bacana. E é legal porque, assim, a gente acha que não, porque você fala assim, pô, o cara não consegue se comunicar, ele tem uma dificuldade e tudo mais, mas eles estavam satisfeitos em fazer aquele trabalho, e obviamente eles eram remunerados por isso, então assim, estão girando a engrenagem, estão se sentindo importante, estão fazendo parte do conceito, né, de sociedade, enfim, e de quebra, ainda tendo uma remuneração, né, sendo remunerado por isso. Não era remunerado tipo, não, vamos pagar. Não, eles tinham um salário, né, compatível com aquela atividade deles. Então, assim, eu acho que é muito... o legal é a gente sempre trocar informação o máximo possível que a gente conseguir, justamente para a gente começar a quebrar essas barreiras que às vezes tá na gente mesmo, né? Sim. Então... E o bacana da inclusão, porque eu não me lembro de ter convivido com uma criança com deficiência na minha infância. Né? E a gente, depois de adulto, começa a ver de forma mais macro, né? O quanto por vergonha ou por dificuldade de locomoção, as famílias escondiam essas crianças deficientes. Mas já foi lei esconder, já foi lei. Se você colocasse o seu filho com deficiência para fora, você é sob pena de prisão. Já foi lei. Então, e quando a gente, da nossa, acho que você é mais novo do que eu, mas da nossa idade aqui mais ou menos, as pessoas elas eram proibidas mesmo. E a escola regular, ela não era lugar para pessoas com deficiência. Os TDAHs hiperativos, geralmente eles reprovavam de ano,
né? E quando tinha alguma dificuldade de realmente concentrar, os hiperativos, eles eram expulsos das escolas, os impulsivos eram expulsos da escola. Autistas não entravam nas escolas. Então, desculpa, acho que eu te cortei, né? Não. Então, assim, já foi lei no papel de se você saísse com o seu filho na rua, deficiente, filho do síndrome de Down, o pessoal fala assim, por que será que escondiam? Era vergonha? Não é simplesmente vergonha. Tem toda uma história aí, desde os primórdios até tem todo hoje. Um contexto, né? Tem todo um contexto histórico para a gente poder entender por que não existia. E aí as pessoas hoje, algumas têm a audácia de dizer que... Mas nunca teve antes. Só pode ser a água, só pode ser o oxigênio. Então, assim, tomou água, virou autista, né? Nunca... Então, mas é porque a gente era obrigado realmente a esconder o filho por lei. E depois, porque virou um costume. E depois, porque a gente passou por uma época de militarização. E depois tem uma série de contextos históricos aí que a gente não podia colocar essa pessoa dentro da sala de aula. Então, a gente está num outro momento agora, que é um momento, por exemplo, as mulheres até hoje estão tentando ganhar a mesma coisa que os homens. Então, e antigamente a mulher não podia nem votar. Para viajar, o marido tinha que assinar o passaporte, né? Então, tem uma série de coisas que a gente vai passando por transformação. Esse é o momento da transformação da inclusão total, absoluta, legal e necessária, né? E merecida da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, na escola, na sociedade em geral. Perdão. E é importante ter essas transformações. O fato da lei da laqueadura. Nossa. Né? Eu hoje, né, sendo pai, em nenhum momento passou pela minha cabeça que eu teria que autorizar a minha esposa a fazer laqueadura. Né? Se o médico fala assim, posso? Não é assim que as coisas funcionam. E para mim já era natural a mulher falar assim, não, eu não quero ter e pronto. Né? Não precisa ter um número X de gestações para aí sim fazer. Né, a ter essa autonomia. Então a gente vê o quanto que essas transformações estão acontecendo. E pega um pessoal negacionista, um pessoal que não quer quebrar paradigma, não quer quebrar os tabus, quer continuar nas mesmices, quer conservar o que sempre foi e enxerga esse movimento como errado. Né? E são essas pessoas que a gente precisa estar dialogando. Né? Às vezes é difícil, né? Concordo que é muito difícil, porém ter essa flexibilização de ter um mínimo de diálogo para poder entender, né? Porque é importante. Eu pergunto pro meu filho hoje se ele tem amigos, ele fala que não tem amigos, tem 2 amigas que brincam lá com eles, e os meninos, eles não gostam de brincar comigo, sabe? E a gente... Em algum momento a gente vai ter que intervir lá na escola e falar assim, gente, não é assim. Não ajude a segregar, deixar meu filho de lado. Por mais que ele tenha mais afinidade com as meninas, tudo bem, mas os meninos têm que estar junto. E dar liberdade pro meu filho também se sentir pertencente. Por quê? Não estão brincando de fazer tabuada, estão jogando bola, mas jogar bola para ele não faz sentido. E aí? Aonde isso pode chegar? Né? A gente está falando no universo ali escolar de um ano letivo. Mas ele tem uma vida toda pela frente. No plano de ensino individualizado, vou dar uma consultoria gratuita aqui para a escola do seu filho, que a gente cobra para essa consultoria, vai dar de graça. A gente prevê no plano de ensino individualizado a hora do recreio. Porque senão você acaba fazendo com que a pessoa, naquele momento, ela se sinta um lixo. E crianças têm noção do que está acontecendo com elas. Elas sabem que elas estão sendo desprezadas. Né? Eu fui desprezada quando era pequena, eu nunca me esqueci. E eu contei isso para o meu marido um dia. Esses dias ele falou, nossa, tem uma história da sua vida que eu não gosto nem de falar, que eu acho que é a mais triste de todas. Eu pensei, porque eu passei fome, porque minha infância foi bem complexa, né? E ele falou que não, foi quando eu contei para ele que as mães das outras crianças não queriam que as crianças brincassem comigo. Né? Eu sempre fui esquisita, assim, tal. Então eu não tinha amigo nenhum na escola. Eu era, a primeira escola que eu usei era isolada 100%. Eu não tinha um amigo, eu não lembro mais das pessoas. Isso destrói as pessoas, né, cara? Porque eu era uma criança esquisita. Isso é terrível. Né? Então, essas coisas, elas precisam ser trabalhadas. E o plano de ensino individualizado, ele prevê a sociabilização dentro da escola. Sim. Então, os professores têm a obrigação de, no começo do ano, dar uma olhada como é que está. A gente pode falar com outros alunos, designar crianças, designar, inclusive, pessoas dos outros ensinos, ensino fundamental 2, ensino médio, falar, vamos fazer uma hora do intervalo de sociabilização. Quando o pessoal vê que o pessoal do terceiro ano está andando com eles, todo mundo quer andar. Porque tem esse negócio
de ser popular e tudo mais, tal. E, dá super certo, porque o pessoal do ensino médio começa a abraçar essas crianças e fazer, vem tomar lanche com a gente, vem aqui, não sei o que e tal. Eles já estão meio que saindo de uma questão de competitividade. Claro, entra o negócio de namorinho e tal, mas tem outras questões aí que eles já estão mais conscientes. E os pequenininhos também estão conscientes. Então, nesse meio do caminho, a gente precisa que a escola preveja esse tipo de coisa, né? De assim, tá sendo excluído no intervalo, não está sendo saudável para ele em todos os aspectos. Ele precisa ser incluído também no intervalo, porque naquele momento ele é responsabilidade da escola e não dos pais. Para você ter noção, deixa eu só comentar uma coisa. Teve uma festinha na escola do meu filho e a primeira coisa que ele pensou, porque ele comentou comigo, mamãe, cadê minhas amiguinhas? Uhum. Ele só tem 3 amigas na escola. Uhum. Os meninos não brincam com ele porque ele fala que chama ele de palhaço. Uhum. Porque ele dá risada de tudo e tem as estereotipias dele. Então, assim, ele é bem, assim, bastante movimentos. E ele fala que os meninos chamam ele de palhaço. Aí chegou nessa festa, ele perguntou, mamãe, cadê as minhas amigas? Ele murchou, assim. Era nítido, ele, totalmente triste porque ele não viu as amiguinhas. A hora que chegou outra, ele mudou. Aí começou a brincar, correr e tal, não sei o quê. Mas pra você ver como... Ele tem consciência. Sim. Tem consciência. Eu nunca fui para uma festinha de aniversário dos meus amigos. Eu não sei onde cada amigo meu da escola morava. Eu nunca fui convidada para uma escola, entendeu? E eu, graças a Deus, assim, passei por tudo isso, tudo mais, mas a gente tem que contar muito com a genética. Eu não tenho uma genética propensa à depressão. Se eu tivesse, eu poderia ter sido uma das pessoas. Mas eu já pensei em suicídio antes, porque você não se encaixa em lugar nenhum, né? E tem dificuldade e tudo. Então, você pensa em suicídio. Meu irmão tentou tirar a vida 2 vezes. Então, até quando a gente vai nessa de... Né, infelizmente, a gente vai acabar tendo... espero que não venha nenhum... Né, filho de Satanás nos comentários colocar porque você não sabe como que é incluir uma pessoa. Não é isso. As pessoas elas têm um mundo muito pequenininho e dizer assim, olha, com o meu filho não deu certo, então não vai dar certo com o filho de ninguém. Eu já sou assim. O meu filho ele desenvolveu até um determinado ponto. Eu vejo filhos de outras pessoas que desenvolveram muito mais, porque a genética permitiu isso, porque tinha dinheiro para uma boa clínica, porque uma série de fatores envolvidos. E eu falo, cara, graças a Deus. E eu bato palma, e eu tenho amizade com essas pessoas, porque que bom que seu filho desenvolveu. Você entendeu? Eu vejo pessoas que deu muito mais certo determinada coisa. Nossa, parabéns. A pessoa está muito mais famosa que meu filho na arte, parabéns. Eu quero agregar pessoas e não falar, mas com meu filho não deu certo. A gente tem que parar com essa coisa de mundo pequeno. A inclusão é uma falácia, a inclusão é uma mentira, porque o meu filho sofreu. Uma pena que seu filho sofreu. Então vamos lutar juntos para que o filho de ninguém mais sofra. Esse é o ponto importante. Se deu errado para ti, porque deu errado para a gente também em alguns momentos. Só que a gente não desistiu, a gente foi em cima. Não, né? foi só festa. Então, não foi pelo só contrário. festa. Foi muito mais luta para a gente poder. Quando que você ganha uma guerra? Quando você luta uma guerra, você tem perdas pelo meio do caminho, né? Então, assim, se deu errado para o teu filho, ao invés de você falar nunca vai dar certo para ninguém, ajuda a gente a dar certo para outros. Sim. Eu quero que nenhuma família mais sofra o que eu sofri. Eu quero que nenhuma pessoa mais autista, TDAH, com síndrome de Down, qualquer coisa, trissomia 21, eu não quero que ninguém mais sofra na escola. Porque a dor, só a gente sabe que a gente carrega. E aí, para uns, como, por exemplo, para mim, a gente consegue passar. Muitos ficam pelo meio do caminho e chegam naquela coisa que eu te falei, desenvolver outros transtornos que são muito piores que o autismo, né? Que trazem realmente coisas muito ruins, como a depressão, desenvolvem comportamento borderline, então começa a se camuflar, como se pode dizer, se auto-sabotar, você entendeu? Então são pessoas que acabam entrando numa auto-sabotagem ali e acabam, inclusive, muitas cometendo suicídio. Então a gente tem que lutar para que dê certo para todos. E assim, né, o PEI é extremamente importante, né? Sim. E tem que ter uma comunhão, escola, famílias, né, para poder certeza. ter esse entrelace verdadeiro. Sim. Né? E também, e a gente vê, né, o quanto na nossa comunidade a questão da educação, a questão do respeito ao próximo vai até a página 2. Né? Vai na reunião para falar sobre integração de uma criança com deficiência. Beleza, mas parou em fila dupla. Parou o carro no meio da rua para o filho descer para ir para a escola. Então não tem... Você sabe que não vai ter a liga. Né? Então vai ficar sempre na falácia, sempre naquele ambiente que do portão para fora já era, cada um por si. Isso me dói bastante, né? Ter
essa vivência, essa realidade. Né? Mas eu queria dar uns recadinhos aqui. E o primeiro, vocês conhecem a Ingrid Monte, do Sentidos e Cores? Acho que Sim. Sentidos e Cores a gente conhece, Eu conheço. né? Ela já Ela tem tava com um... a gente no terteiro. Ah, é? A gente tem um episódio com ela incrível também. E ela nos apoia aqui. E eu tenho um recadinho para falar da Sentidos e Cores. A Sentidos e Cores é um site voltado para o desenvolvimento, aprendizagem, independência, diversão, segurança e inclusão. A maior missão é fornecer produtos com qualidades a preços e condições super acessíveis, realizando um trabalho de acolhimento e com muito carinho para crianças e suas famílias. A Sentidos e Cores tem brinquedos e acessórios sensoriais para crianças atípicas e típicas também, né? Porque não é para brincar, né? É para experimentar, experienciar os artigos. E para quem quiser conhecer mais, é o sentidosecores.com.br ou lá no Instagram, @sentidosecores. Nós também temos aqui o apoio do Amor em Pote. Amor em Pote é uma loja de geleias e doces artesanais. Ela é de São Sebastião e tem uma cortesia aqui para vocês. Pode chamar de toda semana. Na verdade, temos 3 cortesias. A gente trouxe para o Nicolas também. Ah, lindinho. Essa é do Nicolas. Nossa, isso aqui tá cheirando muito bom, cara. Esse é um teste prático para... Nossa, O cara. trabalho da Ingrid eu quero conhecer mais depois, viu? Sim. Vou. Obrigada. Ela tem uma pulseira, né, cara? Olha, Tem tem aquela desse pulseirinha lado. com toda a Tem. informação, cara. Um negócio Legal. muito legal. Não, pode dar todos. Não Não precisa procurar por nome, não. É só mandar. precisa procurar por lá. Você tá aqui, ó, o Brito. É. Cara, Viu o quê? não tem problema. Não tem problema. O Nicolas não veio, não ganha. É, Ele ganha na próxima. pronto. Meu de limão. Obrigada. Nossa, tiramisu. Tiramisu. Não, e o Amor em Pote é da minha esposa, ela que faz. Ah, você que faz? Que legal. Que legal. Nossa, Eu sou- que tinha que louco por carinho. comida, Olha você que não tem coisa noção. linda, ó. Na pandemia a gente sobreviveu vendendo comida. Ah, a gente fazia. É, a gente fazia. O fez- Nicolas fez. ajudava a gente. Nossa, eu amo geleia, você não tá entendendo, né? E aí vocês entregam em todo lugar aqui? Entregam em São Paulo, tudo? Como A é gente já tá pensando em expandir os negócios aí para poder entregar em todo Que legal, o estado. cara. Bom, Mas fica como vocês aqui. vocês vêm sempre pra cá, né? A gente faz pedido e vocês mandam um motoboy entregar lá em Sim, casa. Eu Não adoro tem. geleia. Não tem. A mais? Não tem problema. Tadinha, ela vai ficar sem. É a torta de limão. Depois a gente Enfim. come. É, fã. Tá uma delícia. Então tem tudo. esses Eu vou comer saindo daqui, eu já vou. Não, a gente tá falando que detonar. faltou trazer a colherzinha, justamente para Ah, não, eu vou no dedômetro. Eu acho que tá no carro. A gente deixa sempre colherzinha no carro, porque eu gosto de uns... Não, a gente Olha, deixa. sempre bom. É. Por que não? Por que será que eu tô acima do peso, não? Por que será? Mas ó, já fica aí trazer a geleia e o doce pro Nicolas também. Legal. Não, ele tem que vir aqui contar as histórias dele, aí essa questão da arte, das exposições. Ele tá, fazendo um trabalho muito bacana, tá muito feliz. A gente lindo. também tá muito feliz, tá muito orgulhoso. E aí ele com certeza vai vir aqui contar para vocês um pouquinho dessa Sim. trajetória aí. E já fica o convite de todo mundo conhecer. Vou deixar a descrição do Instagram dele no Legal. nosso episódio para todo mundo conhecê-lo, conhecer as facetas, né? Eu achei tão bonito o vídeo dele fazendo bolo. Ai, que bonitinho. Ele fazendo bolo de aniversário, Ele o é próprio bolo de boleiro. aniversário, Red É, Velvet, boleiro. ele adora. É. Ele assim, não ficou muito bom, o importante é que tá gostoso. É, e eu tô ensinando ele, porque como ele tem problema de coordenação, eu tô ensinando ele agora a mexer com o bico, né, e enfeitar. Nossa, eu faço uma rosa assim, ele faz um negócio que tá tudo bem, tá ótimo. Bom, a gente já tá começando, infelizmente,
se caminhar pro final do nosso episódio. Legal. Por mim, Quer dizer, passava... legal não, eu queria ficar aqui até o final do dia. Por mim, passava o dia todo aqui conversando com vocês. Episódio 2, a missão. Não, já vamos alinhar as agendas. A gente veio com tanta coisa querendo falar, na verdade a gente acabou falando, a gente foi para outro caminho. Eu fico sempre querendo pegar a ciência, porque eu quero muito que as pessoas elas entendam, né, fujam das legal. pseudociências. Aí a gente quer falar de inclusão escolar, a gente quer falar do nosso filho, a gente quer escutar do seu filho, a gente quer deixar uma mensagem, outra, mas é muita coisa, não dá. Não, é legal ter um episódio técnico, mas ter esse bate-papo também é muito importante. bom. Sim. E eu acho que o mais importante de tudo, inclusive até aproveitando o gancho para parabenizar o seu trabalho, né? Eu te conheci lá do Daddy's Club, né? Do Daddy's... das rodas de conversa e tudo mais. E hoje você nesse projeto aqui, queria te parabenizar, né, cara? Desejar muito sucesso. Isso aqui é muito importante. Porque todas essas questões que a gente encontra de dificuldade na vida, seja dentro de uma escola, dentro de uma empresa, dentro da nossa família, dentro da nossa própria casa, a gente só consegue resolver com informação. Então, se a gente levar informação para os lugares, se a gente trocar informação, chega uma hora que a gente quebra, a gente começa a diminuir. Tem uma hora que vai pesar para aquele cara que para em fila dupla, que para na vaga destinada a pessoa com deficiência, o cara que arruma sempre aquele jeitinho brasileiro. Uma hora vai pesar para esse cara. Né? Se não pesa para ele, começa a pesar dentro da casa dele, e aí uma hora a pressão vai chegar para ele. Então, a gente não pode desistir. Né? Então, espaços como esse, né? As rodas de conversa, espaços como a gente também tenta produzir hoje dentro do nosso trabalho, eu acho que assim, tem como objetivo levar informação para que as pessoas entendam e tenham mais empatia pelo ser humano a cada dia. Nossa, fico muito, muito honrado de ouvir isso de você. Fico muito feliz mesmo, brigadão. E é uma alegria mesmo ter vocês aqui, né? Poder partilhar um pouquinho das suas vivências, né? Por mais que a gente não foi para a parte técnica, mas a parte do dia a dia, né? Falar sobre que realmente dá vazão que está sentindo. Isso para mim é tão importante quanto ter a base técnica de um assunto. Legal. Então, para já encaminhar para o nosso final, tenho aqueles pedidos, né? Um conteúdo para você indicar, para vocês indicarem para os nossos seguidores, nossos web espectadores, nossos ouvintes, um livro, série, Alto Jabá também vale, enfim. E também aproveitar falar também do Clube da Inclusão, né? Que a gente passou meio bem superficial, queria que você falasse um pouquinho também. Eu dou as dicas, você falou do Clube da Inclusão, pode ser? A Perfeito. gente tem que ser breve agora, né? Perfeito. Bom, sobre as dicas, os nossos livros, eu sempre falo assim, livro a gente tem que tomar bastante cuidado, que livro não, um livro não científico a gente tem que tomar bastante cuidado, ele só conta um relato de vida. Nossos livros aqui, eles não são científicos, eles são relatos, né? Claro que está baseado em ciência, porque eu não vou prescrever coisas lá que não se pode, nem prescrevo nada. Mas temos nossos livros, mas a gente tem uns livros muito legais, assim, que eu acho que as pessoas poderiam ler, que tem um que chama Asperger's Children, que acho que em português ficou Crianças de Asperger, né? Eu acho que é legal ler para poder ter um panorama interessante. Tem um livro que tem uma tradução horrível em relação ao nome, mas é um livro antigo chamado Autismo, um Mundo Obscuro e Conturbado. O nome é horrível porque assim, você fala, meu Deus, meu filho é autista, eu sou feliz, não é bem assim e tal. Mas é o trabalho de um antropólogo que teve uma filha autista e ele começou a pesquisar. Então, o que ele traz ali, ele ainda está lá no DSM-3, porque é um livro realmente antigo. Mas é muito legal para a gente poder entender que já faz muito tempo que a gente tem o autismo no meio. Então, por isso que eu acho esse livro um livro importante. O nome é pesado, é horrível, né? Vem de um nome em inglês também, estranho, assim, mas é muito importante. E tem um livro chamado The Curious Incident of the Dog in the Nighttime, que é Esse é mais... Esse é mais leve. Não, mas tem esse, eu acho um livro muito legal também de ler, que é... O Curioso Caso do Cachorro Morto. Acho que é isso que ficou em português. Curioso Caso do Cachorro Morto. Um livro muito legal também. Então, acho que são livros que eu acho que seriam interessantes. Esses que eu falei são mais técnicos e trazem informações maravilhosas. São técnicos, mas não difíceis de ler. Tá? Tem um que é só para quem lê inglês, porque não tem em português, chamado Autism's Prophets, que fala de um monte de false prophets, que é Autism False Prophets, que são falsos profetas no autismo colocando pseudociências, mas esse infelizmente não tem tradução. Série eu acho legal, Atypical, eu acho legal assistir, porque é um menino que tem um intelecto cognitivo preservado, mas ele tem as dificuldades de uma pessoa
que tá no transtorno e que não é compreendido pela sociedade, que ele tem as peculiaridades dele. Então, ele nunca vai representar o meu filho, não é essa a intenção. Se eu quiser representar o meu filho, eu tenho que fazer um filme do Nicolas, uma série do Nicolas. Enquanto isso, a gente vê séries de outras pessoas. A Typical não representa o meu filho, mas ele mostra, assim, uma grande parcela de autistas que estão inseridos na escola com autismo de nível 1, que são incompreendidos, né? E tem o The Good Doctor, que aí ele tem o savantismo junto com ele. Então, o que dá aquela genialidade, ele não é o autismo, e sim o savantismo. Ele tem a síndrome de Savant junto com o autismo, que faz com que ele tenha aquela genialidade, aquela memória idética, aquela coisa toda, ele conseguir montar tudo ali na cabeça dele bonitinho. E você vê que é um cara que está na medicina, mas ele também enfrenta um monte de dificuldades por causa das peculiaridades dele, das questões em relação ao autismo. Essa é uma advogada extraordinária, é ótimo. Tem bastante série legal e eu queria só deixar um recado pessoal, não adianta a gente ficar procurando na menina da Malhação, que teve uma malhação com uma menina autista, que ela represente o meu filho. É legal a gente mostrar justamente os autismos diferentes. Então, a gente já viu autismos de grau 3, de grau 2, de grau 1, em várias questões aí que estão sendo reportadas aí na TV, e eu acho bastante importante ver essa gama, essa diferença toda. O importante é falar do assunto, Tem que né? falar do assunto e a gente buscar, entendeu? Não vai falar de uma coisa só, entendeu? O Clube da Inclusão, falando do nosso projeto, nasceu na pandemia, né? E de um brainstorming em família, né? Inclusive o Nicolas, que deu a ideia, falou, cara, pai, por que a gente não pega tudo que a gente tem aqui em casa e manda entregar na casa das pessoas? E aí eu falei, cara, isso vai ser bem bacana, vamos colocar isso para funcionar. Mas na verdade não é o Clube da Inclusão, ele não é um site de venda de o que você tem, obviamente, você pode entrar lá, adquirir as coisas, mas na verdade são vários conteúdos que estão acontecendo e que estão todos interligados com aquilo que a gente está fazendo. Então a gente tem, no Clube da Inclusão, a gente tem os cursos que são direcionados para os órgãos governamentais, para as prefeituras, para as secretarias de educação, para as secretarias de saúde. Eu tenho o curso que é destinado para o pai que acabou de ter o diagnóstico, eu tenho focado no desfraude da criança, então eu tenho vários tipos de conteúdo. Tem os livros lá, tem as camisetas, tem os souvenirs, tem a aba que abre para as obras de arte do Nicolas, que é uma coisa assim um pouco, fine art, é uma coisa, são produtos assim que custa caro para desenvolver e isso acaba gerando um preço diferenciado na ponta. Enfim, tudo que a gente está fazendo tá caindo nas nossas redes sociais, você chega no Clube da Inclusão. Então, da doutora Anitta é @ no Instagram, né? @AnitaBritoOficial. O Nicolas fotógrafo, @Nicolas Brito Salles Oficial. E tem o @Clube da Inclusão Oficial, também no Instagram, que esse daí é o meu. E o meu, Alexander, não tem. Que massa, que massa. E, bom, na parte 2 a gente vai querer saber também um pouquinho da sua vivência da música. Né? Que nem pincelamos. Não, nem passa. Tem Né? muita história para contar, tem muita coisa boa. Né? Eu até descobri nas minhas pesquisas que você também já acompanhou ele nos barzinhos cantando. 12 anos de banda. Né? Então isso é muito... Isso aí da parte 2, vai ser muito incrível. Conta com a gente. Agora, um pai ou uma mãe, né, que vocês poderiam convidar para vir conversar aqui com a gente no episódio futuro. Eu queria fazer uma quebrinha. Eu poderia indicar 2 pais? Pode, claro, Sabe por quê? sem nenhum problema. Então eu É vou porque indicar mais 2 se você você indicar 2. Não, fica um pra mim e um pra ele. A gente queria indicar 2 pais. Na verdade, ele vai saber agora qual que é a sua, ele nem sabe, porque me veio na cabeça. A gente conversou sobre um pai, a gente queria indicar o Rafa Preto. Rafa Preto com PH. O Rafa, ele é um artista, né? Ele é designer e tudo mais. E ele tem um filho, Noah, lindo, é casado com a Grace, que é uma super arquiteta. E é um cara que ele pega onda, ele já foi, como é que chama, da gastronomia e tudo mais e tal. E ele se encontrou na arte, ele tem TDAH. E ele é um cara, assim, que ele abraçou muito agora o autismo. E ele tá dando uma super chance para os meninos autistas que têm talentos artísticos, né? E eu encontrei com ele no lugar e de uma conversa que a gente teve, tá saindo um projeto imenso, que é o Projeto Infinito. Que ele está abrindo uma galeria. O Nicolas já está com uma parede lá só para ele. O Lucas Kizenhyuk, também, que é um artista maravilhoso, autista, também está com uma parede só para ele. A Cris, o Mark, que é outra artista, está com uma parede só para ela. E o Henrique Ferreira, que já trabalha com ele, que ele deu uma super oportunidade para o Henrique. Então, assim, o Rafa, eu acho que ele não sabe que ele vai ser chamado, mas eu gostaria muito que ele pudesse vir para poder falar dele como pai e dele
ter adotado esses meninos assim para ele. E o outro é o meu cunhado, o Fernando Salles, que nunca quis ser pai. Ele falava, não quero ser pai, imagina, você tá louco. Quando eu tive o Nicolas, ele estava com 15 para 16 anos. Eu acho que foi no dia do aniversário de 16 anos dele, né? Que o Nicolas nasceu. E eles fazem aniversário no mesmo dia. E ele é músico. E ele fez um clipe agora recentemente chamado Menina, que tá no YouTube. Foram mais de 100 mil visualizações em 2 meses. E é um clipe lindo. Ele é um super músico, ele é multi-instrumentista. E eu queria que ele viesse, ele não tem a menor ideia que eu tô falando dele aqui, eu queria que ele viesse para falar. Porque ele sempre olha para a Catarina agora, que é a filha dele, e fala assim, cara, parece que minha vida nunca existiu antes dela. Então, a paternidade transformou. Eu perguntei para Alex, lá é só de autista? Ele falou, não. E o dele não tem nada a ver com o autismo em si, mas com o caso de paternidade mesmo. Pai, super Você pai. vê ele com a Ele menina, e a Fernanda, cara. porque Fernanda e Fernanda, os cunhados, né? Eles cuidando da Catarina é a coisa mais linda do mundo, como eles se dividem, como eles se ajudam, e isso é importante para um casamento durar, inclusive, né? Então, eu pensei agora assim, desculpa ter essa quebra. Não, imagina, agora é a parte crucial. Vou pedir para vocês pegarem o WhatsApp e mandar um áudio para eles. Falar assim, ó, estou aqui no Papo de Pai Podcast e recebi a incumbência de convidar alguém para fazer essa corrente do bem. E estou escolhendo você. Vamos lá. É só um áudio mesmo. E aí, Banzinho, beleza, meu cunhado? Deixa eu te falar uma coisa. Eu e o Alexander estamos aqui. Dá um oi pro seu irmão. É isso aí, cara. Estamos aqui no Papo de Pai. E a gente está no podcast aqui. E ele falou pra gente convidar alguém para participar do próximo. E a gente escolheu você para vir falar do seu papo de pai aqui com a Catarina. Tá bom? Sua paternidade linda. E fala de música também. Aqui pode falar de tudo. Beijo. Verdade, cara. Meu, e ele tá com um trabalho muito, mas muito legal. Eu vou mandar pro Rafa agora, tá? Fala, Rafa Preto, tudo bom? Como é que tá aí? Fala, irmão, tudo bom? Amigão, a gente tá aqui no Papo de Pai, um podcast muito legal, e a gente queria que você viesse aqui para poder falar, né, da sua paternidade aí com o Noah e de como você adotou esses meninos aí agora também pro Projeto Infinito, né, da galeria. Vou mandar o contato do meu amigo Nilton aí para você. Um beijo. Esse cara é fantástico também, cara. É um Nossa, cara iluminado, cara, meu Deus cara. do céu. Cara iluminado. A gente tem muita sorte. A gente encontra umas pessoas assim no nosso caminho, cara, que... É que, na verdade, tem uma estrela gente, diferente, assim. A gente encontra e só deixa quem é bom, né? Quem é chato, a gente já... Tem isso também. A gente tem uma peneira assim, fácil. né? Peneira boa. Se não prestar, vai embora. Acaba sendo um imã de coisas boas, né? É um Pô, hub eu de quero coisas acreditar, boas. eu quero é um hub acreditar de coisas nisso. boas, Quero exato. acreditar nisso também. É o que nos transborda que a gente acaba aproximando, né? E agora, para finalizar, gravar aquela... Eu falo cápsula do tempo, porque em algum momento futuro os filhos vão assistir o que os pais estão falando aqui deles no Papo de Pai. Mas no caso do Guilherme e do Nicolas, eles já são pessoas grandes, já são adultos. Então já fica a mensagem para eles diretamente. Então, olhando para câmera aqui, pode falar individualmente ou para os dois de forma global. Os dois? Não, quero falar o meu. Nicolas e Gui, a mãe tá aqui para te dizer que, bom, vocês não estão vendo agora porque não tá ao vivo, a hora que vocês verem é só para dizer para vocês que, assim, eu espero que eu não tenha errado muito com vocês e que vocês sejam sempre, sempre, sempre felizes. Nós sabemos que pais não são eternos, mas eu espero que o meu amor por vocês fique no coração de vocês para sempre, né? E que contem comigo, não importa que vocês já estão aí com 26 e 24 anos, vocês vão ser os meus filhos para sempre, enquanto eu respirar. E quero que vocês saibam que eu vou estar sempre ao lado de vocês, cuidando de vocês, orando por vocês, apoiando vocês no que vocês escolherem. Amo muito vocês. Deus abençoe grandemente vocês dois. É isso aí, ó. Agora eu vou ficar... A minha mensagem vai ficar pequena. Mano, vocês sabem que eu sou apaixonado por vocês. O pai ama muito vocês. E eu quero que vocês sejam sempre essas pessoas lindas que vocês são. E às vezes que o pai pegou pesado com vocês, eu quero que vocês saibam que foi tentando acertar sempre. Nunca foi na maldade. Beleza? Amo muito vocês e que vocês sejam sempre a melhor versão de vocês. Tchau. É incrível, incrível. Essa mensagem para os filhos mexe mesmo, né? Eu fico aqui emocionado ouvindo. E fico muito, muito honrado, muito feliz de ter vocês aqui. Pra gente é um Obrigada, prazer. um prazer enorme. E já fica aí o convite, já vamos alinhar as agendas para ter essa parte 2 que vai ser um papo tão incrível quanto esse. Legal. Então, conta com a gente. É isso aí, conta sempre com a gente. Bom, já deixou os arrobas, só agora a consideração final.
Queria falar uma frase do Nicolas, que eu tenho uma frase minha que ele sempre fala, que eu falo que tudo só é 100% possível se você tentar 100%, né? E são dentro das possibilidades. Então, o Nicolas, ele diz uma frase assim: você não pode sorrir o meu sorriso e nem sentir a minha dor. E nem precisa me admirar. Você só precisa respeitar a minha história porque eu respeito a sua. Então, eu gostaria de pedir mais respeito para as pessoas, porque às vezes dentro mesmo da comunidade autista existe um desrespeito muito grande, né? De mães atacando mães. Tem mães que fazem bullying com outras mães em rede social, assim, elas fazem redes de conversa dentro do Facebook ou do Instagram, fazem grupos de WhatsApp fazendo bullying com outras mães, tirando sarro de outras mães, desmerecendo a luta de outras mães, e elas vão lá depois gritar: o meu mundo é azul, dia 2 de abril vão comemorar o dia do autismo. Então isso tudo é muito ruim. A gente tem que se respeitar mais. Se eu não concordo, eu simplesmente não sigo, não vejo, bloqueio. Mas eu não vou ficar fomentando coisas ruins. Então, que a gente tenha mais respeito uns pelos outros, porque tudo que a gente passa não precisava ser tão difícil. O que dificulta mais são as outras pessoas, né? O autismo não é um peso. O peso mesmo é a sociedade que coloca nas nossas costas. O autismo, ele não é um fardo. Fardo é a gente ter que aguentar outros no nosso cangote enchendo o saco. Então, o meu recado final é meio pesado para isso, para as pessoas se respeitarem mais, se ajudarem mais e terem mais empatia com os outros. É isso aí. Agradecer mais uma vez a oportunidade, né, Nilton? Acho que isso é o mais importante também. E pedir para que as pessoas, assim... a gente teve muito, vamos dizer assim, a gente conseguiu chegar onde a gente chegou porque a gente tomou 2 caminhos, né? O primeiro, a gente se uniu, né, para conseguir fazer com que isso desse certo. E a gente teve muito cuidado onde a gente pisou. Então, assim, a gente se baseou muito no que a ciência dizia e o que tinha evidência científica, o que tinha teste. Então a gente correu muito dessas questões de pseudociência. Então, assim, se eu posso deixar uma mensagem para todos, né, seja dentro do ambiente, né, seja dentro do universo do TEA, do autismo ou não, busquem sempre informação com evidência científica, corram de pseudociência para tudo. Tá? O importante é a gente ter a informação correta para tudo, né? Seja para você buscar uma saúde, para você fazer um exercício, seja para você fazer uma terapia, para você comer bem. Então, tudo que você for fazer, busca evidência científica. Não adianta você pegar uma mensagem, você não vai resolver a tua vida às vezes num post, é um pouco mais complexo. Você tem que ir atrás de um estudo, você tem que abrir um site que seja confiável, e é isso. E o que for relacionado dentro do autismo, a gente tem muita coisa que já está nas nossas redes sociais, e entrando em contato com a gente, na medida do possível também, a gente vai conseguindo responder, tirando dúvida. Um agradecimento. Não pode mais. Não. Só um agradecimento. Queria agradecer a Cavaleira por ter aberto a parceria com o Nicolas, né? Assim, uma marca super respeitada, né? Maravilhosa. O pessoal de lá foi fantástico com ele. Ao Rafa Preto, Grazi Gadia, a Sharon, arquiteta, um monte de gente que está dando voz e vez não só para o meu filho, mas para outros autistas também. Então, eu queria agradecer de coração para a gente poder conseguir fazer com que o Nicolas tenha independência dele financeira, que ele tenha um trabalho, né, que ele não seja dependente para sempre. Então, agradecer de coração a Cavaleira e todo o pessoal que está junto aí com o Nicolas Wood, o Mobile, a Tapetal, o pessoal, tudo que está apoiando a carreira dele. Obrigado de coração a todos vocês, realmente, porque na verdade o que a gente está aqui, mas tem toda uma rede por trás de pessoas que estão se conectando e que a gente vai atrás, a gente bate na porta e a gente vai conseguindo, a gente não tem vergonha de pedir, né? Só que a gente sempre pede o quê? Projetinho na mão, ó, vai acontecer isso certinho, tal. Então, assim, quem quiser patrocinar o podcast aqui também, ó. Já tem o @, já inclusive tem o apoia dos caras, meu. Apoia-se, faz. Estão vendo que tá um conteúdo super de qualidade. Não é só porque a gente está aqui. A gente vai colocar também nas nossas redes sociais. Dá uma força aqui para esses caras, porque assim, o que eles estão fazendo a gente conhece. Eu conheço o Niltinho já de outros carnavais, eu sei que ele é um cara muito correria, né? E sério. Enfim, dá esse apoio-se aqui pro podcast e siga a gente também nas redes sociais. Valeu. É isso, gente. Pô, depois de tudo isso, eu fico como? Fico lisonjeado pra caramba, gente. Vai ter que cortar o podcast, muito. Eu tô muito feliz mesmo. E é isso, gente. Beijo no coração de todo mundo. Curta, compartilha. Manda essa palavra para muitas pessoas, porque é importante todo mundo ter a consciência do que é o autismo, a consciência que é importante e essencial ter respeito ao próximo. E é isso.
Beijão, tamo junto. Mais uma vez, brigadão, gente. Valeu! Valeu. Obrigada. Tchau, tchau. Super.